Fala, meu querido palestrante. Nesse Falando do Palco, eu deixei uma provocação no Falando do Palco anterior sobre falar da diferença do palestrante para o contratante e o palestrante para o público. Muito palestrante, e aí eu me incluo nesse meio, no início começa muito a se preocupar com o produto palestra e com a marca do palestrante para o público. Ou seja, construção de conteúdo, uma série de coisas, mas para falar com o público. Porém, quando você vai falar com o contratante, você tem que se diferenciar, você tem que ter uma comunicação diferenciada. Por quê, Ricardo? Por exemplo, minha palestra de empreendedorismo que eu comecei no mercado, ela foi desenvolvida para falar com que tipo de persona? Jovem, entre 28 e 30 anos, que deseja empreender e tem pouca grana. Esse perfil de pessoa, que na verdade ele foi desenhado em cima da minha própria pessoa quando eu queria empreender e não tinha grana e era da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, uma área em que a classe econômica e social é C e D, em sua imensa maioria, claro que tem uma galera A e B. Quando eu começo a fazer isso, quando eu desenho a minha persona em cima da minha própria realidade, eu tenho uma comunicação, um linguajar que vai na dor, que vai no coração dessa persona. Só que o meu contratante de palestra não é essa persona. O meu contratante de palestra é um empresário, organizador de eventos, que provavelmente já está ali na classe A e B, ele já tem uma condição econômica melhor, e a comunicação que eu uso para falar com um cara desse é diferente da comunicação que eu uso para falar com o meu público. Então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que ter conteúdos volta e meia voltado ao meu contratante. Ou durante a minha palestra eu tenho que tirar alguns minutos dela para falar com os possíveis contratantes que estão na plateia. Então eu tenho que ter essa sacada de dar uma navegada em públicos diferentes, mesmo que o foco principal da minha palestra seja o meu público. Mas eu tenho que dar uma navegada para falar uma linguagem que fale com outro público, para que ele perceba, olha, o Ricardo fala para esse público aqui, mas olha, ele entende o que eu passo, ele sabe falar comigo também. Então é um papo meio cabeça, eu sei que é um papo meio cabeça, mas você tem que pensar nisso. Se você sabe o que é uma copy, um texto persuasivo, um texto de marketing, um texto de vendas, você tem que ter uma copy para o seu público que te assiste, você tem que ter uma copy para o seu contratante. Você tem que ter um e-mail específico para poder falar com o seu contratante, você tem que ter um discurso para falar com o seu contratante, você tem que ter um script de vendas para falar com o seu contratante. Ricardo, cada vez mais eu percebo que ser palestrante vai além de subir no palco e palestrar. E que bom que você está percebendo isso. Como eu venho dizendo, ser palestrante é ser empresário também. Então você tem que ter a parte comercial, tem que saber falar com o contratante, tem que fazer divulgação, tem que fazer network, tem que frequentar eventos onde possam te contratar. Não é só... No começo pode até funcionar você subir no palco, sua palestra ser muito boa e uma palestra puxar outra. Como assim? Você faz uma palestra, alguém gosta da sua palestra, te contrata, e você faz outra, e se alguém te contrata, isso funciona muito bem durante um tempo. Só que chega uma hora que esse gargalo do boca a boca, ele para. Ele fica pequeno demais para você manter uma carreira ou para você se manter no mercado. E aí é a hora que você percebe que tem que ser empresário. Quando eu comecei intuitivamente, passei 2 anos palestrando intuitivamente, sem essa preocupação, e a coisa foi acontecendo quase que automaticamente. Sim, eu entrava em contato, eu mandei e-mail para empresas para conseguir palestras, eu fiz isso, mas eu não fazia com tanto afinco, nem com um processo desenhado. Eu fazia isso intuitivamente, como eu fazia na minha empresa para angariar clientes. Chegou um momento que, depois de fazer os maiores eventos, quando eu comecei, só para você entender, quando eu comecei, o meu público, quem mais me contratavam era eventos estudantis. Então eu foquei muito em eventos estudantis, que era quem estava pagando minhas contas. Chegou uma hora que eu já tinha feito os maiores eventos estudantis. E aí a coisa deu uma barrigada. A minha curva de venda desceu. Em vez de subir no meu gráfico, ela desceu. E aí que eu descobri que eu precisava ter um processo desenhado, eu tinha que ter um comercial desenhado para me manter no mercado. E não é tão difícil começar no mercado de palestras. O mais difícil, na minha visão de mercado, é se manter nesse mercado. E tudo começa por você entender que lá, quando você está palestrando, sentado no meio da tua plateia,
provavelmente terá um contratante da sua próxima palestra. E você tem que conseguir atingir o coração dele mostrando que você é um bom vendedor de inscrição, que você é um bom vendedor de entrada de evento, que você é um bom produto e é uma boa marca para ele associar a marca dele. Bom, essa era a dica do Falando do Palco de hoje. E aí vou te fazer uma segunda provocação. Você tem um plano de ações? Você tem um planejamento diário de ações para trazer novos contratantes para a sua palestra, para te levar para os eventos? Pensa nisso. Se você não assistiu os Falando do Palco anteriores, você consegue assistir aqui no IGTV, na barrinha cinza aqui embaixo. Clica nela, tem todas as séries em ordem, a série Falando do Palco. Se você quiser, pode assistir no YouTube não é colocado em tempo real. Se você quiser falar comigo, pode mandar um direct, manda sua dúvida. Quem sabe eu não gravo um vídeo sobre a sua dúvida. Se você quiser fazer parte dos meus grupos no Telegram ou no WhatsApp, aqui no final vai ter o endereço, só me chamar lá e você clica no link e fica cadastrado direto no grupo. Lá você vai receber a notificação de quando eu publico o vídeo em primeira mão, vai receber algumas coisas especiais, vai ficar sabendo antes de algumas coisas e vai conseguir me acompanhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você acha que algum outro palestrante ou alguém que deseja ser palestrante precisa assistir esse vídeo, me ajude compartilhando. Fica com Deus, um grande abraço e eu te vejo no palco.